Capítulo 21. Mais ou menos uma semana depois, no final de uma tarde, Mamerá me procurou no intervalo dos ensaios muito empolgada. No dia anterior, o barão mencionara que daria uma festa no fim de semana em homenagem a um fabricante de kimonos chamado Arashino. O barão possuía uma das melhores coleções de kimonos de todo o Japão. A maioria de suas peças eram antiguidades, mas de vez em quando adquiria um belo trabalho de um artista vivo. Sua decisão de comprar uma peça de Arashino o levara a querer dar uma festa. Pensei em reconhecer o nome Arashino, contou Mamerá, mas quando o barão o mencionou da primeira vez, não me lembrei de onde. Acontece que é um dos melhores amigos de Nobu. Não vê que oportunidade? Eu não tinha pensado nisso até hoje, mas vou convencer o barão a convidar Nobu e o doutor para a festa. Os dois certamente não vão gostar um do outro. Quando começar a oferta pelo seu Mizuagi, tenha certeza de que nenhum dos dois vai ficar quieto, sabendo que o outro poderia levar o prêmio. Eu ainda estava muito cansada, mas me esforcei e bati palmas por Mamerá e lhe agradeci pelo seu plano inteligente. Estou certa de que o plano era inteligente, mas a verdadeira prova da inteligência de Mamerá era estar tão segura de que persuadiria o barão a convidar os dois homens. Os dois, na certa, gostariam de ir. No caso de Nobu, porque o barão era acionista da Eletrônica Iwamura, embora eu na época não soubesse disso. E no caso do Dr. Caranguejo, porque ele se considerava aristocrata, embora provavelmente tivesse apenas um antepassado obscuro de sangue nobre, e consideraria rever seu comparecer a qualquer coisa para a qual o barão o convidasse. Mas eu não estava tão certa de que o barão concordaria em convidar qualquer um deles. Não gostava de Nobu, muito poucos homens gostavam, e o barão não conhecia o Dr. Caranguejo de forma que seria como convidar qualquer pessoa da rua. Mas eu sabia que Mamerá tinha poderes de persuasão extraordinários. Os preparativos para a festa foram feitos e ela convenceu minha instrutora de dança a me liberar nos ensaios no sábado seguinte para que eu pudesse comparecer. O evento começaria de tarde e continuaria durante o jantar, embora Mamerá e eu devêssemos chegar quando a festa já tivesse começado. Assim, foi pelas 3 horas que finalmente subimos no rickshaw e nos dirigimos para a propriedade do barão, no pé das colinas a nordeste da cidade. Era a minha primeira visita a um lugar tão luxuoso e fiquei encantada com o que vi. Porque se você puder pensar na atenção aos detalhes dispensada à criação de um kimono, bem, o mesmo tipo de atenção fora posto no projeto e nos cuidados de toda a propriedade onde o barão vivia. A casa principal era do tempo do seu avô, mas os jardins, que me pareceram um gigantesco brocado de texturas, fora desenhado e construído pelo seu pai. Aparentemente a casa e os jardins só combinaram direito quando o irmão mais velho do barão, um ano antes de ser assassinado, mudara o lugar do lago e fizera um jardim de musgos com uma trilha de pedras que levava da casa ao pavilhão de onde se observava a lua. Cisnes negros deslizavam no lago, com uma postura tão orgulhosa que quase me faziam ter vergonha de ser uma criatura tão sem graça como um ser humano. Devíamos começar preparando a cerimônia do chá, e os homens viriam quando estivessem prontos. Assim fiquei surpresa quando passamos pelo portão principal e não nos dirigimos para um pavilhão de chá comum, mas direto para a beira do lago, para entrarmos numa pequena embarcação.
O barco era mais ou menos do tamanho de um quarto estreito. A maior parte era ocupada por assentos de madeira junto das amoradas. Mas num extremo havia uma plataforma de tatame, sob um pequeno pavilhão coberto. Ali havia paredes, mas os painéis das janelas estavam abertos para deixar entrar ar. No centro de tudo ficava uma cavidade retangular de madeira cheia de areia, que servia de braseiro. Ali Mamerá acendeu carvão para aquecer a água, numa graciosa chaleira de ferro. Enquanto ela fazia isso, tentei ser útil, arrumando os utensílios para a cerimônia. Já estava bem nervosa, mas Mamerá ainda se virou para mim, depois de botar a chaleira no fogo, e disse: Sayuri, você é uma menina esperta. Não preciso lhe dizer o que será do seu futuro se o Dr. Caranguejo ou Nobu não se interessarem por você. Não deve deixar que nenhum deles pense que você está dando excessiva atenção ao outro. Mas naturalmente um toque de ciúme não fará mal nenhum. Estou certa de que você vai conseguir. Eu não tinha tanta certeza, mas teria de tentar. Passou-se meia hora antes que o barão e seus 10 convidados saíssem da casa, parando aqui e ali para admirar a vista da colina de diferentes ângulos. Quando tinham subido ao barco, o barão nos conduziu ao centro do lago com remo. Mamerá fez o chá e eu o distribuí a cada um dos convidados. Depois demos um passeio pelo jardim com os homens e logo chegamos a uma plataforma de madeira suspensa sobre a água, onde várias criadas em quimonos idênticos arrumavam almofadas para que os homens se sentassem e também deixavam frascos de saquê quente em bandejas. Fiz questão de me ajoelhar ao lado do Dr. Caranguejo e estava mesmo tentando pensar em algo para lhe dizer quando, para minha surpresa, ele se virou para mim. Aquela laceração em sua coxa sarou bem? Perguntou. Veja bem, estávamos em março e eu cortara minha perna em setembro. Nesse meio tempo eu me encontrara com o Dr. Caranguejo inúmeras vezes, de modo que não tenho ideia do motivo pelo qual esperou até aquele momento para me perguntar, e na frente de tantas pessoas. Por sorte, não achei que ninguém tivesse escutado, por isso falei em voz baixa. Eu lhe sou muito grato, doutor. Com sua ajuda sarou completamente. Espero que o ferimento não tenha deixado uma cicatriz muito grande, falou ele. Ah, não, na verdade ficou só uma marquinha bem pequena. Eu podia ter encerrado a conversa ali mesmo, servindo-lhe mais saquê ou mudando de assunto. Mas percebi que ele acariciava um de seus polegares com os dedos da outra mão. O doutor era o tipo de homem que não desperdiçava um só movimento. Se estava acariciando o polegar enquanto pensava em minha perna, bem, decidi que seria bobagem mudar de assunto. Não é uma cicatriz grande, prossegui. Às vezes no banho eu passo o dedo nela e é só um risquinho de verdade. Mais ou menos assim. Esfreguei a junta de um dos dedos com o indicador e a estendi para o doutor fazer o mesmo. Ele estendeu a mão. Depois hesitou. Vi seus olhos saltarem para os meus. Num instante ele puxou a mão e apalpou a própria junta. Um corte daqueles deveria mesmo sarar sem problemas, comentou. Talvez seja até menor do que eu disse. Afinal, minha perna é muito, bem, sensível, sabe? Até uma gota de chuva caindo nela basta para me dar um calafrio. Não que aquilo fizesse sentido. Uma saliência não seria maior só porque minha perna era sensível. E de qualquer maneira, quando for a última vez que eu sentir uma gota de chuva na perna? Mas, sabendo por que o Dr. Caranguejo estava interessado em mim, acho que me senti ao mesmo tempo enojada e fascinada ao tentar imaginar o que se passava em sua mente.
De qualquer maneira, o médico pigarreou e se inclinou para mim. E você tem se exercitado? Exercitado? Você se feriu quando perdeu o equilíbrio ao bem. Sabe a que me refiro? Não quer que aconteça de novo. Então, espero que você tenha treinado. Mas como se treina uma coisa dessas? Então, se recostou para trás e fechou os olhos. Ficou claro que esperava uma resposta mais longa do que apenas umas palavras. Bem, o senhor vai me achar muito boba, mas todas as noites. Comecei, mas tive de refletir um momento. O silêncio se arrastava, mas o médico não abriu os olhos. Parecia um bebê esperando o seio da mãe. Todas as noites, prossegui. Logo antes de entrar no banho, eu treino, me equilibrando em várias posições. Às vezes tremo de frio, com o ar na minha pele, mas passo uns 5 ou 10 minutos fazendo isso. O doutor pigarreou, o que tomei por um bom sinal. Primeiro tento me equilibrar num pé, depois no outro, mas o problema é que, até esse momento, o barão do outro lado da plataforma estivera conversando com seus outros convidados. Mas terminou sua história de repente, e minhas palavras seguintes soaram tão claras quanto se eu estivesse num palco e anunciasse: quando estou sem roupas. Cobri a boca com a mão, mas antes de poder pensar no que faria, o barão falou: ora, ora, seja lá o que for que vocês dois conversavam, é mais interessante do que o que nós dizíamos. Os homens riram. Depois o doutor teve a bondade de explicar. Sayuri-san veio me procurar no fim do ano passado com um ferimento na perna. Tinha se ferido ao cair. Como resultado, sugeri que exercitasse seu equilíbrio. Ela tem treinado bastante, emendou Mamerra, porque esses trajes são muito mais desajeitados do que parecem. Então, vamos pedir que os tire, brincou um dos homens e todos riram. De acordo, disse o barão. Nunca entendi por que as mulheres se dão o trabalho de usar kimono. Nada é mais belo do que uma mulher sem roupa. Isso não é verdade. Quando se trata de um kimono feito por meu amigo Arashino, comentou Nobu. Nem mesmo os kimonos de Arashino são tão adoráveis quanto aquilo que encobrem, disse o barão. Ele tentou colocar seu saque na plataforma, mas acabou derramando tudo. Não estava exatamente bêbado, porém bebera muito mais do que eu poderia imaginar. Não me entendam mal, continuou. Acho os trajes de Arashino belíssimos, ou ele nem estaria sentado aqui a meu lado, não é? Mas se me perguntarem se eu prefiro ver um kimono a uma mulher nua... Ninguém está perguntando, rebateu Nobu. Pessoalmente estou interessado em saber que tipo de trabalho Arashino anda fazendo. Mas Arashino nem teve chance de responder, porque o barão que sorvia mais um gole de saquê quase sufocou na pressa de interrompê-lo. Só um minuto, disse. Não é verdade que todo homem nesta terra gosta de ver uma mulher nua? Quero dizer, Nobu, você está tentando dizer que a silhueta feminina não lhe interessa? Certamente não é isso que estou dizendo, garantiu Nobu. O que estou dizendo é que acho que está na hora de escutarmos de Arashino exatamente que tipo de trabalho anda fazendo. Ah, sim, também estou interessado, disse o barão. Mas, sabe, acho fascinante que não importa quanto nós, homens, pareçamos diferentes, por baixo de tudo somos iguais. Não pode fingir que está acima disso, Nobu-san. Sabemos a verdade, não sabemos? Não há um homem aqui que não pagaria um bom dinheiro pela simples oportunidade de ver Sayuri tomando banho, hein?
Admito que é uma fantasia particular minha. Ora, vamos, não finja que não sente o mesmo. A pobre Sayuri é apenas uma aprendiz, disse Mamerra. Talvez devêssemos poupá-la desta conversa. Certamente não, respondeu o barão. Quanto mais cedo ela vir o mundo como é, melhor para ela. Muitos homens fingem não perseguir as mulheres, só pela chance de entrar debaixo de toda esta roupa, mas você me escute bem, Sayuri, só há um tipo de homem. E já que tocamos no assunto, aqui vai uma coisa para você lembrar. Cada homem sentado aqui, em algum momento esta tarde, pensou em quanto gostaria de vê-la nua. O que você acha disso? Eu estava sentada, de mãos no colo, fitando o chão de madeira e tentando parecer humilde. Tinha de dar alguma resposta ao barão, ainda mais porque agora todos estavam calados. Porém, antes que eu pudesse pensar no que dizer, Nobu fez algo muito bondoso. Largou seu saquê, se levantou e pediu licença. Desculpe, barão, mas não conheço o caminho até o banheiro, disse. Naturalmente era uma deixa para que eu o acompanhasse. Eu também não sabia o caminho para o banheiro, mas não ia perder minha oportunidade de sair dali. Quando me pus de pé, uma criada se ofereceu para mostrar o caminho e me levou em torno do lago com Nobu atrás. Na casa, descemos por um longo corredor em madeira clara, com janelas de um lado. Do outro lado, iluminadas pelo sol, ficavam vitrines horizontais, com tampos de vidro. Eu já ia levar Nobu para a extremidade do corredor, mas ele parou diante de uma delas, que continha uma coleção de espadas antigas. Parecia estar olhando a exposição, mas ficou quase só tamborilando com os dedos no vidro, expirando forte, repetidas vezes, pois continuava muito zangado. Eu também me perturbara com o acontecido, mas estava grata por ele haver me salvado e não sabia bem como expressar isso. Na vitrine seguinte, com estatuetas Netsuke esculpidas em marfim, perguntei-lhe se gostava de antiguidades. Antiguidades como o barão? Certamente não. O barão não era um homem tão velho. Na verdade, era bem mais jovem do que Nobu, mas entendi o que ele queria dizer. Achava o barão uma relíquia da era feudal. Sinto muito, falei. Estava pensando nas antiguidades aqui, nesta caixa. Quando vejo as espadas ali, me fazem pensar no barão. Quando vejo os Netsuke aqui, me fazem pensar no barão. Ele tem ajudado nossa empresa e eu lhe devo muito, mas não gosto de desperdiçar meu tempo pensando nele quando não preciso. Isso satisfaz sua curiosidade? Respondi com uma mesura e ele seguiu pelo corredor até o banheiro, tão depressa que nem consegui chegar à porta primeiro para abri-la. Mais tarde, quando voltamos para a beira d'água, fiquei contente ao ver que o grupo começava a se desfazer. Poucos dos homens ficariam para o jantar. Mamerra e eu acompanhamos os outros até o portão principal, onde seus motoristas os esperavam. Depois que fizemos mesuras, nos despedindo do último convidado, eu me virei e encontrei uma das criadas do barão à nossa espera, para nos conduzir para dentro da casa. Mamerra e eu passamos a hora seguinte nos aposentos da criadagem, comendo um jantar delicioso que incluía tai no usugiri, fatias de pargo finas como papel, dispostas num prato de cerâmica em forma de folha e servidas com molho ponzu. Eu teria me divertido se Mamerra não estivesse tão mal-humorada. Comeu só um pouquinho do peixe e ficou sentada, observando o entardecer pela janela. Algo em sua expressão me fez pensar que gostaria
de se sentar na beira do lago, talvez mordendo o lábio e olhando irada o céu que escurecia. Voltamos a nos reunir ao barão e seus convidados quando já comiam o seu jantar, no que o barão chamava de saleta de banquete. Na verdade, a saleta poderia acomodar umas 20 ou 25 pessoas. E agora que o grupo diminuíra, só o senhor Arashino, Nobu e o doutor Caranguejo estavam ali. Quando entramos, comiam em total silêncio. O barão estava tão embriagado que seus olhos se afogavam nas órbitas. Na hora em que Mamerra iniciava uma conversa, o doutor Caranguejo passou 2 vezes. O guardanapo pelo bigode pediu licença para ir ao banheiro. Levei-o pelo mesmo corredor por onde Nobu e eu havíamos passado mais cedo. Agora que anoitecera e as luzes do teto se refletiam no tampo das vitrines, eu quase não enxergava os objetos. Mas o doutor Caranguejo parou diante da caixa com as espadas e virou a cabeça até poder vê-las melhor. Você conhece bem a casa do barão, comentou. Não, senhor, fico bem perdida num lugar tão imponente. O único motivo de eu saber o caminho é que há pouco conduzi Nobu-san por aqui. Estou certo de que ele passou aqui correndo, disse ele. Um homem como Nobu tem pouca sensibilidade para apreciar os objetos nestas vitrines. Eu não sabia o que dizer, mas o médico olhou bem para mim e prosseguiu. Você conhece pouco do mundo. Um dia aprenderá a ter cuidado com pessoas que são arrogantes, a ponto de aceitar o convite de um homem como o barão, e depois falar com ele de modo grosseiro, em sua própria casa, como Nobu fez esta tarde. Fiz uma mesura e quando ficou claro que o doutor Caranguejo não tinha mais nada a me dizer, levei-o até o banheiro. Quando voltamos à saleta do banquete, os homens conversavam graças às sutis habilidades de Mamerra, que então se sentava ao fundo servindo saquê. Ela costumava dizer que o papel de uma geisha, às vezes, era apenas o de mexer a sopa. Se você alguma vez notou como o missô se sedimenta, formando uma nuvem no fundo da tigela, mas logo volta a se misturar com apenas algumas mexidas, era disso que ela falava. Logo a conversa chegou ao tema kimonos e todos descemos até o museu subterrâneo do barão. Ao longo das paredes havia imensos painéis que se abriam, revelando kimonos suspensos em varas deslizantes. O barão sentou numa banqueta no meio do aposento, os cotovelos apoiados nos joelhos, ainda com um olhar vago, e não disse uma palavra enquanto Mamerra nos guiava pela coleção. Concordamos em que o traje mais espetacular era um que imitava a paisagem da cidade de Kobe, localizada do lado de um morro íngreme que desce até o mar. O desenho começava nos ombros com um céu azul e nuvens. Os joelhos representavam a encosta. Abaixo, na parte traseira, uma longa faixa representava o verde azulado do mar, pintalgado com lindas ondas douradas e minúsculos navios. Mamerra, disse o barão, acho que você deve usar este para minha festa de Hanami em Hakone, semana que vem. Seria maravilhoso, não seria? Eu adoraria, disse Mamerra. Mas como mencionei outro dia, receio não poder assistir ao desabrochar das flores este ano. Pude ver que o barão estava aborrecido, pois suas sobrancelhas se uniram como 2 janelas sendo fechadas. O que quer dizer? Quem marcou um compromisso que você não pode adiar? Eu adoraria estar lá, barão, mas exatamente neste ano receio que não possa. Tenho um compromisso médico
que me impede de ir à festa. Médico, e daí? Esses médicos podem mudar seus horários, mude amanhã e esteja na minha festa semana que vem, como sempre faz. Peço que me desculpe, disse Mamerra, mas com o consentimento do barão marquei uma consulta médica faz algumas semanas e não poderei mudar. Não me lembro de ter lhe dado nenhum consentimento. Seja como for, você não está precisando de... Seguiu-se um silêncio longo e constrangedor. Mamerra apenas ajeitou as mangas enquanto todos nós ficávamos de pé calados, a ponto de só se ouvir a respiração do senhor Arashino. Notei que Nobu, que não estivera prestando atenção, se virara para ver a reação do barão. Bem, disse o barão por fim, agora que disse, acho que esqueci, certamente não queremos barõezinhos correndo por aqui, queremos? Mas, com efeito, Mamerra, não vejo por que não podia ter me lembrado disso em particular. Sinto muito, barão. Seja como for, se não pode ir ao Hanami, bem, então não pode. Mas e o resto de vocês? É uma linda festa em minha propriedade no Hakone. No próximo fim de semana vocês todos precisam ir. Eu faço essa festa todo ano quando as cerejeiras estão florescendo. O Dr. Caranguejo e Arashino não poderiam ir. Nobu não respondeu, mas quando o barão o pressionou, ele disse: Barão, o senhor não acha sinceramente que vou até Hakone apenas para olhar cerejeiras em flor? Ah, as flores são só um pretexto para uma festa, disse o barão. De qualquer modo, não importa. Teremos aquele seu presidente, ele vai todo ano. Fiquei surpresa ao sentir que corava a menção do presidente, pois pensara nele a tarde inteira. Por um momento senti como se meu segredo tivesse sido revelado. Fico aborrecido por nenhum de vocês comparecer, prosseguiu o barão. Estávamos tendo uma noite tão boa até Mamerra começar a falar de coisas que deveria ter mantido em particular. Bem, Mamerra, tenho um castigo adequado para você. Não é mais minha convidada para a festa deste ano, mas ainda quero que mande Sayuri em seu lugar. Achei que o barão estivesse fazendo uma piada, mas devo confessar que pensei em como seria delicioso andar com o presidente por uma propriedade magnífica sem Nobu, nem o Dr. Caranguejo, nem mesmo Mamerra por perto. É uma excelente ideia, barão, disse Mamerra. Infelizmente, Sayuri estará ocupada com ensaios. Bobagem, disse ele. Quero vê-la na festa, porque você sempre tem de me desafiar a cada vez que lhe peço algo. Ele parecia realmente zangado e, como estava embriagado, saía muita saliva de sua boca ao falar. Tentou limpá-la com as costas da mão, mas acabou lambuzando os longos pelos negros de sua barba. Será que não há nada que eu lhe peça sem que você faça pouco caso? Continuou ele. Quero Sayuri em Hakone. Você podia simplesmente responder sim, barão, e acabar com a história. Sim, barão. Muito bem, concluiu ele. Depois se recostou em sua banqueta e tirou um lenço do bolso para limpar o rosto. Lamentei muito por Mamerra. Apesar disso, seria pouco dizer que fiquei empolgada com a perspectiva de ir à festa do barão. Toda vez que pensava nisso, no rickshaw, na volta a Guion, sentia minhas orelhas ficarem vermelhas. Tive um medo terrível de que Mamerra notasse, mas ela apenas olhava para o lado e não disse uma palavra até o fim da viagem. Quando se virou para mim e falou: Sayuri, você terá de ter muito cuidado em Hakone.
Sim, senhora, vou ter, retruquei. Lembre-se de que uma aprendiz às vésperas de seu mizuagi é como um prato de comida na mesa. Nenhum homem vai querer comer se achar que o outro já provou um pouco. Eu não consegui encarar Mamerá depois que ela disse isso. Sabia muito bem que estava falando do barão.